e ao lançamento da Semana da Leitura, organizada pelo PNL. Peço desculpa pelo atraso, foram algumas questões técnicas que não nos permitiram começar exatamente à hora, mas já estamos em direto. Eu, enquanto coordenadora da biblioteca, estou a dar-vos as boas-vindas, mas não queria deixar de dizer que estou também em representação da chefe de divisão das bibliotecas, que a todos manda um grande abraço e que deseja muito sucesso nesta iniciativa, a doutora Edith Guimarães. Connosco temos hoje um painel de pessoas implicadas há muito nestas questões da leitura, nas questões da educação, nas questões da cultura. O Sr. Vereador da Cultura e da Educação da Câmara Municipal de Lisboa, Dr. Diogo Moura, o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Educação, Dr. João Costa, a Comissária do Plano Nacional de Leitura, Dra. Teresa Calçada, o Dr. Bruno Eiras, um ex-colega da Biblioteca de Oeiras subdiretor de Serviços das Bibliotecas da Direção-Geral do Livro e das Bibliotecas, e a doutora Manuela Silva, coordenadora da Rede de Bibliotecas Escolares. Muito obrigada pela vossa presença e eu vou passar a palavra ao Sr. Vereador da Cultura, Dr. Diogo Moura. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Muito obrigado, Ana. Começo por dar os bons dias a todos, cumprimentá-los. Caro Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Educação, cara Comissária do Plano Nacional de Leitura, cara Coordenadora da Rede de Bibliotecas Escolares, caro Subdiretor-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. Bom dia a todos e a todos e sejam bem-vindos à Biblioteca de Alcântara, e aproveito para cumprimentar a sua coordenadora e felicitar pelo excelente trabalho que desenvolve na Biblioteca de Alcântara, e que acho que é do conhecimento de todos. Se não é, convido a visitarem a nossa biblioteca. É com muita satisfação que a Câmara Municipal de Lisboa e a sua Rede de Bibliotecas de Lisboa acolhe o lançamento desta 16ª Semana de Leitura, uma iniciativa do Plano Nacional de Leitura, que em conjunto com as câmaras municipais e as suas bibliotecas, as escolas, a rede de bibliotecas escolares e a sociedade civil, traz para a agenda pública as questões da leitura e da sua centralidade no mundo atual. Esta semana, um pouco por todo o país, vai celebrar-se a leitura como chave de acesso ao conhecimento, mas também como ato de prazer e como veículo da imaginação e da criatividade, essenciais ao desenvolvimento do espírito crítico e inovador e também à participação cidadã. Esta iniciativa, como outras tantas do PNL, que tem vindo a promover em prol do desenvolvimento da literacia em Portugal, assume uma importância decisiva nos dias de hoje. No inquérito às práticas culturais aos portugueses, encomendado pela Fundação Carlos Gulbenkian ao Instituto de Ciências Sociais e que foi apresentado no passado mês de fevereiro, há indicadores que devem preocupar-nos e que demandam, mais do que nunca, um esforço concertado entre todos aqueles que têm responsabilidades ao nível da educação e da cultura, no sentido de contrariar os baixos índices de leitura, mas também a pouca frequência com que se vai ao teatro, aos museus e ao cinema. A Câmara Municipal de Lisboa assumirá o seu papel no sentido de prosseguir e aprofundar as relações de parceria com o Plano Nacional de Leitura. Somos parceiros no catálogo online do Plano Nacional, estimulado pela Rede de Bibliotecas de Lisboa, e seremos parceiros em todas as iniciativas em prol do desenvolvimento da literacia e de uma mudança qualitativa nas práticas culturais da população portuguesa. A leitura é parte essencial das opções estratégicas que este Executivo apresenta nas suas ações nas áreas cultural e educativa, desde a promoção da leitura, o apoio às bibliotecas escolares, a internacionalização da literatura portuguesa sobre Lisboa, até ao papel das palavras no combate ao insucesso escolar e nos processos de co-criação. Concertando esforços, otimizando recursos, fomentando a existência de equipamentos culturais de proximidade que garantam o acesso de todos à cultura, daremos passos importantes que queremos que contribuam para fazer leitores de livros e do mundo. Muito obrigado. E passo a palavra. Assim, a Teresa. Bom dia a todos. Senhor Vereador, muito obrigado por nos acolher, a nós,
os co-feitores há vários anos, ou co-participantes na designada Semana da Leitura. Muito obrigada também, em particular, à coordenação desta lindíssima e estupendíssima biblioteca, que deve com certeza fazer parte do modo de contrariar os indicadores que aqui nomeou, da mesma maneira que o nosso trabalho, e alguns já andamos nisto há alguns anos, compreenderão todos que então ainda mais nos custa que os indicadores não sejam os melhores. De qualquer modo, nós temos um olhar que eu penso que não é querer pensar o lado bom das coisas, pelo contrário, nós próprios, Plano Nacional de Leitura, fizemos alguns estudos, um em particular sobre os hábitos de leitura dos jovens, e cujos indicadores não são exatamente iguais, e isso tem a ver com a população que é olhada, sejam jovens, e essa é a janela da nossa oportunidade ou do nosso contentamento descontente. Os mais jovens apontam, esse estudo aponta para melhores indicadores do que quando, como no estudo que referiu e que pagou a Fundação Carlos Gulbenkian e patrocinou em conjunto com a Universidade, que abrange a população toda. E, portanto, vamos apanhar aquilo que é a nossa história, embora tenham passado já 50 anos quase sobre o 25 de Abril e, portanto, um certo combate às iliteracias, vamos dizer assim. Há aqui uma oportunidade, porque há mais gente a ler, mais gente nova a ler, não estou a qualificar nem a formatar as leituras, estou a falar de ler. Exatamente, a Semana da Leitura é, para nós, há alguns anos, uma oportunidade também, quer simbólica, quer real, de ler, antes de tudo, ler mais, ler melhor, e um festejo da leitura, um festejo que nos permita dizer sem medo, sem temor, sem reservas: eu amo ler. Não é assim tão bom em português como é noutras línguas, como seja o inglês, que é muito fácil dizer I love read, e nós parece um bocadinho mais posidónio, mas vamos então ir para o lado posidónio da vida e dizer eu amo ler. E pôr a palavra ler e pôr a palavra leitura em muitos lados, aqui, em todo lado, não ter medo disso, não ter medo disso nas nossas escolas, porque esse ler seja omnipresente. E talvez possamos fazer leitores omnívoros, talvez possamos ir acrescentando esses dados. A Semana da Leitura nasceu há algum tempo com esse propósito. Todos aqui já participámos num lugar ou noutro nisso mesmo. Aqui estão vários membros, vários elementos da equipe do Plano Nacional de Leitura, e é isso também que queremos fazer, umas vezes com mais sucesso, outras com menos. Sr. Secretário de Estado, não sei se também pode dizer comigo, acho que podemos. Eu gosto de ler, eu amo ler. Amo. E a propósito, sem querer fazer concorrência ali à minha colega da biblioteca aqui vizinha, eu trouxe outro dia de uma escola este objeto que tiveram a amabilidade de me dar em Santo Tirso, a propósito de uma iniciativa da leitura, e que eu achei particularmente bonito, e que exatamente é um festejo à leitura, é um festejo sem temor, a dizer eu leio, eu gosto de ler, eu aprendo a ler, eu sei o valor afetivo, económico, social da leitura, e sem querer falar aqui da guerra, mas falando, porventura alguns fatores que de repente vêm ao mundo fazem-nos valorizar de modo diferente algumas coisas, e uma delas seguramente será o conhecimento que só a leitura, ainda que não sozinha, pode aportar a todos nós.
Por isso, muito obrigado por nos permitirem estar aqui a festejar o início daquilo que chamamos a nossa Semana da Leitura, e um grande abraço para todas as escolas, autarquias e meios de comunicação e participantes em geral que, tal como nós, gostam e querem ler e dar a ler e dizer que vale a pena a leitura. Muito obrigada. Ora, bom dia, saúde a todos e dar conta de saúde aqui os companheiros destas cadeiras e agradecer esta oportunidade de aqui estar e dizer que é com muito contentamento que aqui estou e convosco e em torno desta celebração que tem como mote ler sempre e em qualquer lugar, numa semana que é dedicada à leitura e agora em modo presencial. Sendo que a leitura se constitui como o grande alicerce, o grande suporte da nossa ação nas escolas, pelas escolas, nas escolas e pelas bibliotecas, no fundo é a nossa missão, que é dar a ler, levar a ler, ajudar a ler, é o nosso trabalho no cotidiano, e perguntaria porquê então esta Semana da Leitura? E sobretudo porque nos convoca a uma reflexão nas escolas, juntamente com as comunidades, para uma programação mais intensa e também mais intencional, que convoque a leitura de um outro modo, diferente daquilo que acontece no passado. No passado não, no cotidiano. Acho que com esta intencionalidade que é colocada nestes programas que vão sendo desenhados nesta fase e para esta semana, se criam novas oportunidades de conhecer autores, de contactar com autores, de contactar com textos, de contactar com novas narrativas. Isso ajuda-nos, sabemos, a olhar para a realidade e para a vida de um modo diferente, desafia-nos à imaginação, desafia-nos à criatividade. Neste tempo de retorno ao presencial, tendo em conta os percalços que nos acompanharam nos últimos tempos, impõe-se a apresentação destas ocasiões mais variadas, com tipos de textos mais diversificados, para ajudar com textos literários, outros com contos, com narrativas, que ajudem os alunos a ouvir, a visionar, a debater, a produzir textos ou produtos noutros e múltiplos formatos. Acho que também é uma oportunidade, creio que, olhando para a programação que as escolas vão fazendo e que nos vão apresentando e que nós apelamos para que partilhassem connosco o que iam fazendo, o que tinham programado para esta semana, verificamos que ali estão incluídos diferentes formatos, múltiplas possibilidades dos alunos contactarem de uma forma mais intensa durante esta semana com aquilo que de bom tem a leitura. É uma oportunidade para conhecer e encontrar autores. E quando penso em encontrar autores, estou a pensar em termos literais e em termos metafóricos. E o que nos traz a leitura é justamente a generosidade dos autores sobre aquilo que já exploraram, sobre aquilo que já conheceram e que nos vão dar a conhecer a partir daquilo que escrevem. E a biblioteca tem na sua gênese, tem no seu ADN a ideia de colaborar, de criar comunidades para que as pessoas possam aprender juntas, trabalhando em grupos, partilhando histórias, partilhando experiências, partilhando emoções, tendo em conta aquilo que são os percursos pessoais. E o nosso desafio, reforçado nesta celebração, recoloca o desígnio, a responsabilidade de cada das escolas e também quem nas bibliotecas deve apresentar, no sentido que eu há pouco referi, um mundo aos mais novos. E para isso torna-se imprescindível a leitura, a palavra e a linguagem, incontornáveis que são ao pensamento e à construção do saber. Ora, perante, e eu aqui não posso deixar de ter em conta o que estamos a vivenciar, o absurdo dos tempos que estamos a vivenciar agora, perguntaria se a leitura e a literatura nos podem ajudar a encontrar o norte. Pegando até nas palavras do Manguel, na sua obra Cidade das Palavras, que nos interroga se será possível que a literatura, as histórias, nos mudem o mundo em que vivemos. E recorro a um outro autor, o Afonso Cruz,
no seu livro Vício dos Livros, que coloca a literatura como uma possibilidade de convalescença, de pacificação e entendimento, de aproximação social e também de reconstrução. Outra questão com a qual estamos a debatermos nestes tempos e que é algo, um valor que perseguimos, sobretudo no mundo ocidental, nos últimos 200 anos, e que é a liberdade, questionaria qual é a melhor experiência da liberdade. E para resposta, recorro a um autor, que pensará muito melhor do que eu, naturalmente. E o Steiner diz-nos que só há uma esfera da condição humana em que se é livre. É a esfera do nosso encontro com a música, com a arte e com a literatura. E precisamos hoje, mais do que nunca, dessa experiência de liberdade. Que a Semana da Leitura seja uma oportunidade para isso. Olá, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Vereador e, se me permitem, com alguma informalidade, a Teresa e a Manuel, com quem já não há muitos, mas há alguns anos, trabalhamos nesta luta, neste trabalho conjunto da promoção da leitura, da promoção das literacias. Para a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, esta semana não poderia fazer mais sentido, atribuindo naturalmente a principal papel não só à área das bibliotecas públicas, e estamos aqui na mais recente Biblioteca Pública do município de Lisboa, o que significa que em 2020, 2021 e 2022 ainda faz sentido abrir novos espaços de bibliotecas públicas, ainda faz sentido trabalhar estas temáticas do livro, da leitura, mas essencialmente das literacias. Para a DG Lab também, abreviando aqui o nome da instituição, que é sempre longo, é importante também relembrarmos a importância do livro. O Sr. Vereador trouxe aqui naturalmente o estudo mais recente que nos deve fazer pensar a todos sobre aquelas que são as nossas práticas, sobre aquilo que temos andado a fazer nos últimos anos, mas essencialmente porque interessa olhar para a frente sobre aquilo que ainda vamos fazer. Quando provavelmente o que se assemelhava como o mais fácil seria fazer mais, seria fazer com mais força, com mais intensidade, provavelmente temos de pensar se não é necessário fazer diferente. Olhar para quem é que estamos a fazer, para quem estamos a trabalhar. Naturalmente que estes estudos são sempre parciais. A Teresa dizia há pouco que naturalmente outros estudos com outro público-alvo, tendo em conta outro universo, pode produzir algum tipo de variação nos dados, mas naturalmente que para quem todos os dias trabalha em bibliotecas, e se me permitem puxar um pouco mais para a área das bibliotecas públicas, para quem todos os dias contacta com editores, com livreiros, que é o caso também da DG Lab, estes dados não foram certamente uma surpresa. Saberíamos que eles estavam lá. Naturalmente que a vertigem do dia-a-dia obriga-nos muitas vezes a continuar a replicar práticas e exercícios do passado, mas este estudo tem naturalmente que nos fazer parar e repensar, reestruturar aquilo que são as nossas práticas. Nesta Semana da Leitura queremos naturalmente celebrar o livro, a leitura, mas essencialmente, se me permitem, celebrar os leitores. Todas aquelas pessoas que leem, que gostam de ler livros, mas essencialmente que sabem ler. Temos índices, felizmente, em Portugal muito abaixo do que antes do 25 de Abril tínhamos em Portugal relativamente à alfabetização da população. Precisamos provavelmente agora trabalhar questões mais na área da literacia. Falamos naturalmente da Semana da Leitura e na maioria dos casos, pelo menos para este grupo aqui mais desta aula, que trabalha nestas temáticas há muito tempo, vamos pensar sempre na leitura de livros. E dentro do segmento de livros vamos pensar na leitura da literatura. Mas e o resto? Quando entramos aqui na Biblioteca de Alcântara, vimos ali um destaque especial ao que se passa longe, mas por outro lado tão perto de nós. A importância da leitura associada a saber ler e a saber ler livros de literatura é tão importante quanto saber ler uma bula de um medicamento, como saber ler um impresso, um formulário, como saber preencher a ficha de inscrição numa biblioteca municipal. E era algo que, para a DG Lab, nós gostávamos muito de destacar nesta Semana da Leitura, que pensássemos naturalmente na promoção do livro, da leitura, da leitura enquanto ato também para ler literatura, porque é importante, mas essencialmente que pensássemos na Semana da Leitura como uma competência, uma atividade, uma atividade. Naturalmente, eu sei que o que eu disse é polémico, mas essencialmente Tiveste graça. não nos fizesse duvidar daquilo que é também importante para toda a gente que trabalha no livro, na leitura e em bibliotecas também, que é trabalharmos a competência da leitura. O saber ler, mas o perceber aquilo que se lê. Naturalmente começa a ser, infelizmente, um lugar comum quando se fala em leituras e em literacias
falar de notícias falsas, falar de desinformação, mas é isso também que nós pretendemos com a Semana da Leitura, que quem lê compreenda aquilo que lê. Como diz essa personagem que praticamente toda a gente já leu alguma vez, a Mafalda, do Quino, ler e saber ler faz-te pensar pela tua própria cabeça, faz-te não acreditar em tudo aquilo que te dizem. E é importante então que nesta semana estimulemos junto da população em idade escolar, mas que estimulemos também essa competência junto de toda a população. Ainda bem que estamos no lançamento da Semana da Leitura numa biblioteca pública, numa biblioteca municipal que está aberto a todos, a quem está em idade escolar e a quem já não está em idade escolar, e provavelmente estamos aqui a assinalar o início desta Semana da Leitura no mais democrático dos equipamentos culturais. Gratuito, aberto a todos, inclusivo, que recebe toda a gente, e aquilo que alguém disse, não foi infelizmente eu, que criou esta concepção, um equipamento público que provavelmente se fosse inventado hoje seria proibido, porque ninguém deixaria criar um equipamento público gratuito, aberto a todos. Obrigado. Muito bem, muito bom dia a todos. É um gosto estar aqui. Deixem-me começar por cumprimentar a nossa anfitriã, Sr. Vereador. É um gosto estar aqui consigo e aqui os cúmplices e conspiradores que querem e têm posto Portugal a ler. Também vou ser assim informal, Sr. Subdiretor-Geral, minhas queridas Teresa e Manuela, com quem também tenho conspirado ao longo destes anos. Esta semana é uma semana que, como já foi dito, acontece há muitos anos já tem história e como todas as semanas comemorativas, tem riscos. E o principal risco é esta ser a Semana da Leitura e as outras 51 semanas do ano não serem a Semana da Leitura. Portanto, sempre que temos estes dias comemorativos, estas semanas comemorativas, temos o dever de ser, como penso que a Manuela disse, semanas de intensificação da programação, semanas de despertar de consciência, mas não chegarmos a sexta-feira e dizer já está. Cada dia seguinte à Semana da Leitura tem que ser o dia do recomeço, em que pegamos em tudo o que fizemos e alimentamos as 51 semanas que vêm aí até à próxima Semana da Leitura. Queria cumprimentar por aqui também quem está do outro lado de ecrãs neste momento, de uma forma muito especial e muito carinhosa, todos os professores bibliotecários. Deixem-me pôr no feminino, não só para amanhã ser o Dia Internacional da Mulher, mas por saber que esta luta também é sobretudo uma luta feminina, porque maioritariamente temos professoras bibliotecárias nas nossas escolas, agradecendo todo o trabalho que têm feito ao longo destes mais de 20 anos da nossa rede de bibliotecas escolares, porque são as bibliotecas e muito do nosso trabalho ao longo destes últimos anos tem sido, como eu digo muitas vezes, colocar a biblioteca no centro do currículo, não é no centro da escola, é no centro do currículo, que a biblioteca seja um instrumento para o desenvolvimento curricular, e isso faz-se com o vosso trabalho. Nós temos, já aqui foram referidos vários estudos, vários indicadores, e é muito importante nós não ignorarmos estes dados, não fazermos aquilo que o Sr. Subdiretor-Geral dizia, que é lermos apenas o título e não aprofundarmos. Sim, vimos que a percentagem da população que tem hábitos de leitura e de outras práticas culturais é baixa, mas isso é apenas o título. Agora precisamos de saber o que é que está por trás disto, historicamente. Sabemos que temos uma fatura pesada de baixas qualificações da população portuguesa que tem consequências graves ainda hoje e que se manifestam em várias dimensões, até na nossa economia também, no fraco investimento que tivemos em inovação e ciência na economia ao longo de vários anos. Mas sabemos que estes estudos são muito mais do que isso. E eu junto a estes dois estudos que foram aqui referidos, junto também o manancial de informação que temos vindo a gerar sobre desempenhos de leitura dos alunos, através dos relatórios das provas de aferição, nos quais encontramos informações muito claras, muito utilizáveis, permitam-me colocar
a questão assim sobre desempenhos no segundo, no quinto, no oitavo ano, ao nível das literacias. Publicámos este ano, o IAF publicou um relatório analítico de 5 anos sobre as provas finais de ciclo de 9º ano, que nos mostram muito do que se passa nas dificuldades de leitura dos alunos. Fizemos, a propósito da pandemia, um estudo diagnóstico centrado em literacia de informação, literacia de leitura, literacia matemática, literacia científica, também com um grande reporte de informação sobre os desempenhos dos alunos. E temos, obviamente, também os testes internacionais, PISA, PIRLS, que nos devem alimentar com informação. Temos indicadores sobre leitura extensiva. Por exemplo, nas provas que têm vindo a ser feitas online, seja nacionais, sejam internacionais, é possível verificar que os alunos, à primeira dificuldade na leitura, à primeira palavra que não entendem, desistem dos itens que estão a trabalhar, que não leem até ao fim, que têm dificuldades em tipologias textuais precisas a distinguir factos de opiniões. Por exemplo, no último PISA, 9 em cada 10 alunos não distingue factos de opiniões, com todas as implicações que isto tem para a literacia dos média, e, portanto, tudo isto deve suscitar em cada escola, em cada biblioteca, revisitar constantemente estes relatórios e, a partir daí, orientar práticas específicas para dar resposta a estas dificuldades. Temos tentado fazer isto com bibliotecas, com o Plano Nacional de Leitura, com a Direção-Geral da Educação, com o Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, que também tem vindo a gerar múltiplos relatórios e múltiplos indicadores, até sobre, há um relatório em particular, que eu gosto particularmente no Programa de Promoção do Sucesso Escolar, que é o relatório das 50 práticas, das 50 estratégias mais produtivas em termos de melhoria dos desempenhos dos alunos, na leitura também, logo desde muito cedo. E eu também trago estes relatórios sobre práticas por uma razão simples. Nós podemos, perante estes dados, viver eternamente no lamento. E o lamento é o lamento do determinismo social. O que os relatórios nos mostram sempre é que, quando os alunos têm pais mais qualificados, leem mais. Quando os alunos têm livros em casa, leem mais. Quando os alunos têm uma família onde se fala de livros, leem mais. Mas nós não podemos viver num país em que o sucesso dos mais novos depende da injustiça que viveram os mais velhos quando lhes foi vedado cedo demais o acesso à educação. E por isso que o papel das escolas é tão importante. Porque se não há livros em casa, tem de haver livros na escola. Se não há quem fale de livros em casa, tem de haver quem fale de livros na escola. Se não há modelo de leitor em casa, tem de haver modelo de leitor na escola. E, portanto, muito do trabalho que tem vindo a ser feito, seja na rede de bibliotecas escolares, com os referenciais que têm vindo a ser produzidos para o trabalho sobre a leitura, no Plano Nacional de Leitura e em conjunto sempre com a rede de bibliotecas escolares, com as estratégias de promoção da leitura orientada em sala de aula, bem presente no nosso plano de recuperação de aprendizagens, porque a sala de aula tem de ser um espaço de leitura, e tem de ser um espaço de leitura coletiva e um espaço de leitura por prazer. O trabalho que foi feito para a redefinição de aprendizagens essenciais na disciplina de português, em que estamos mesmo interessados na leitura, no verdadeiro contrato de leitura, e não apenas na leitura de uns excertos iguais para todos, independentemente da capacidade de relação com aquilo que se está a ler. Todo este trabalho, e citei apenas aqui alguns exemplos, são instrumentos que temos vindo a colocar ao serviço das escolas para voltarmos a estes indicadores, voltarmos a estes estudos e conseguirmos ir mais longe e, sobretudo, contrariar aquilo que parece um fatalismo, este determinismo que temos nestes 50 anos de história de democracia. Temos todas as evidências para dizer que não tem de ser assim, porque nós já conseguimos muito, apesar de podermos constatar que ainda está tudo por fazer. Terminava dizendo apenas que nesta relação entre o Plano Nacional de Leitura
a rede de bibliotecas escolares, há outras relações que se estabelecem, não só aquelas que já foram referidas pela Teresa, as parcerias com as autarquias, com a rede, com as bibliotecas públicas, com a saúde, retomando agora o Ler Mais da saúde, com a nossa Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional, com o programa Ler Mais Qualifica, com propostas de leitura para os adultos com baixas qualificações, mas também com outros programas que temos vindo a desenvolver no Ministério da Educação, o Plano Nacional de Cinema, o Plano Nacional das Artes, que conspiram também com o Programa de Educação Estética e Artística, que conspiram com o PNL e com o RBE, para que as escolas sejam espaços de cultura, espaços de arte, espaços de criação. Porque se não trabalharmos a criatividade, não trabalhamos o sonho, não trabalhamos a possibilidade de criar novos possíveis, e também em cenários de guerra, em cenários, como a Teresa costuma dizer, de peste, mas de pandemia, parece que estamos condenados a fracassar, condenados a não construir outras alternativas. E, de facto, temos de ler muitas coisas diferentes. Recordo que o primeiro PISA, em que participámos, mostrava que os alunos portugueses liam melhor narrativas do que textos aparentemente mais simples, como os formulários ou gráficos. Isto significa que trabalhar a leitura é trabalhar muitas dimensões em muitas frentes, e por isso é que é difícil, mas de facto, neste papel libertador, que estimula a criatividade, que estimula o pensamento livre, a literatura é a melhor arma que temos para construir paz, construir sonho, construir liberdade. Muito obrigado e uma boa semana. Obrigada.